Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar e também assistir aqui os melhores momentos da partida entre Amazonas versus Atlético, válido aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, antes de começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no canal, pessoal. Muitas pessoas passam por aqui, assistem aos vídeos, mas esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal. Então, pessoal, é de graça, você me ajuda bastante, tá bom? Deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Então, já passou por aqui, já sabe, né? Deixa o like e se inscreva aqui no nosso canal. Então, vamos lá, pessoal, vamos aqui começar a ver os melhores momentos. Antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu deixar os créditos aqui de imagens ao canal Esporte Manaus TV, um canal bem legal, né, que eu sempre vivo falando, até porque eu pego as imagens de lá, então eu tenho que acreditar aqui os créditos a eles. É um canal bem bacana, vou deixar aqui o link nos comentários, tá bom? Aqui embaixo, fixado, para poder vocês irem até lá e conferir o trabalho do pessoal de lá, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui? Vamos lá! Muito bem, o Amazonas jogando aqui de branco e a equipe do Atlético jogando de preto e branco, né? Praticamente. Ataque da equipe do Atlético. Olha só. Acho que teve um desvio ali do jogador da equipe do Amazonas, hein? Eu acho que foi um desvio, né? Deixa eu ver aqui novamente, deixa eu voltar novamente o lance. Deixa eu ver. Foi um... Acho que foi o jogador da equipe do Amazonas, né? Que cortou essa bola. Esse daqui do Amazonas. Bom chute, hein? Apesar de ter subido um pouquinho, né? Pegou uma curva e a bola subiu, né? Mas se fosse um pouquinho mais baixo, eu acho que iria pro gol. Novamente o lance aí, ó. E o jogador tem que fazer isso, né? Tá difícil, eu sempre falo isso aqui no canal. Quando tá difícil entrar aí na grande área do time adversário, tenta arriscar de fora, né? Tentar arriscar um chute de fora da área para poder tentar, sabe, surpreender o time adversário. Não é só aquela coisa de toca, mas não arrisca, não finaliza. Tem que finalizar, né? Obviamente quando tem condição de finalizar. Vamos lá, seguindo aqui. Nossa, essa trombada foi feia, hein? Essa foi feia. Falta aqui para a equipe do Amazonas, aqui para a ponta direita. Toca de cabeça no meio do gol. A jogada aérea da equipe do Amazonas, pelo lado ofensivo, obviamente, é bem forte, né? Pode ver que a maioria dos gols da equipe do Amazonas é de lances em que a bola é alçada na grande área. Então, a jogada aérea é o ponto forte da equipe amazonense. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O toque, meu passe, hein? Nossa, chegou de carrinho. Esse corte aqui do jogador da equipe do Atlético foi perfeito, né? Novamente, ó, uma bela jogada da equipe do Amazonas. Ó, o passe na grande área, ó, chegou de carrinho. No momento que o jogador iria chutar, teve esse bloqueio, né? Esse carrinho aí bloqueando o chute. Belo drible, hein? Belo passe. Boa jogada, hein? O goleiro foi bem, né? Mas, sinceramente falando, dá pra ter feito algo melhor, né? Vamos ver novamente o lance, ó. O passe. E foi esperto, né? E poderia ter... Esse segundo jogador que toca na bola, ele poderia ter seguido, né? Novamente o lance, ó. Belo drible, o passe, com liberdade, ó. E foi esperto, né? Observou a movimentação aí do jogador que já vinha se infiltrando dentro da grande área e fez o passe para ele, né? E o goleiro fez uma boa defesa, né? Não posso dizer, perdeu o gol, o goleiro saiu muito bem do gol e acabou bloqueando o chute. Lance do Atlético, hein? Que confuso. Nossa, que confusão na área da equipe do Amazonas, hein? Novamente aqui o lance. Ó. Foi um bate-rebate, hein? Só que nesse lance aí, era para ele ter cruzado por cima, né? Ter feito o cruzamento pelo alto. Ele tentou fazer o cruzamento por baixo, né? Para poder tentar ver se o jogador já vinha chutando, né? Pro gol. Mas ele não esperava que talvez tivesse ainda um jogador da equipe do Amazonas ali na defesa, né? Ali na grande área, mais precisamente.
Mas foi muito bem a defesa da equipe do Amazonas agora. Apesar de ter batido cabeça. Olha esse passe, hein? Cara, tem umas coisas que eu acho incrível, né? No lado negativo, obviamente, essa questão desses. Olha só, um passe já deixa o jogador em liberdade, né? Ó, tipo assim, a gente vê nesse jogo aqui que teve uma certa evolução pelo lado defensivo por parte da equipe do Amazonas, mas mesmo assim ainda tem muitas falhas, né? Aí na questão de posicionamento defensivo na equipe do Amazonas. Só esse lance já dá pra perceber isso, né? Ataque daqui do Atlético. Nossa, chute cruzado, hein? Passou com perigo, hein? Esse já foi o segundo tempo, né? Novamente o ataque aí, ó. Chute cruzado. E a bola passou com um certo perigo aí. Do gol da equipe do Amazonas. Ataque da equipe do Amazonas. Se bem que aqui o passe não foi tão... Assim, não foi a melhor opção, né? Ó. É porque ele não prestou atenção que já tinha dois, né? Já cercando, né? Já praticamente abafando o jogador que já vinha se infiltrando dentro da grande área. Então, não era a melhor opção nesse caso aqui, né? A intenção era boa. Ataque da equipe do Atlético, cruzamento. Olha só. Olha, foi muita sorte a equipe do Amazonas não ter pegado esse gol, hein? Porque olha só. Novamente o lance, ó. Falhou a zaga. Nossa, o cara vai pegar o pé dele lá no Rio Negro, né? Que olha, o cara deu uma furada, hein? Furou feio aqui o jogador da equipe do Amazonas. Olha só, novamente, ó. O passe aqui para a ponta direita, ó. Cruzamento, ó. Cara, o jogador podia ter feito o simples, né? Ter ido ali de peixinho. Mas ele tentou dar um chute, ó. Acho que não sei como a chuteira não voou, né? Ia parar lá no Rio Negro a chuteira dele. Porque olha, furou feio o jogador da equipe do Amazonas. Ataque da equipe do Amazonas agora, ó. E aí foi o lance do gol, né? Tinha uma certa dúvida se estava impedido aqui o Luan Silva. Mas, pelo que eu vi aqui, ó. Deixa eu só uma coisa rapidamente, voltando a esse lance aí, ó. Dois jogadores do Atlético furaram também, né? Foi inacreditável porque foi 3 jogadores que acabaram ali falhando. O jogador da equipe do Amazonas do lado defensivo e 2 jogadores por parte da equipe do Atlético pelo lado ofensivo. Então, realmente uma falha bizarra de todo mundo, né? Mas principalmente do jogador da equipe do Amazonas, que levaram sorte, hein? Levou muita sorte a equipe do Amazonas nesse lance. A lance do gol, hein? Cruzando lá pra grande área, ó. Defesaça do goleiro. Mas aí, né? Soltou aí no meio praticamente da pequena área e o Luan Silva tava bem posicionado, né? E só desviou pro gol. Não tava impedido, tá bom? Pode ver novamente aqui no lance que ele não tava impedido. Lance novamente, ó. Ó. Ele veio de trás, né? Da cabeçada, o goleiro saltou. Aí, né? O Luan Silva foi lá e somente empurrou por fundo das redes. Fazendo aí o primeiro gol da equipe do Amazonas. E gol da vitória, né? Praticamente. Novamente, em um lance de bola alçada, né? Lá pra grande área, depois de um cruzamento. Teve a cabeçada, o goleiro defendeu e na sequência, novamente, o lance, ó. O Luan Silva foi muito, muito esperto, né? Bem posicionado, né? Ali dentro da pequena área, ó. E acabou fazendo o gol. Se bem que aqui, só voltando novamente aqui, ele passou direto da bola, hein? Novamente o lance, ó. O cruzamento, ó. Ele foi cabecear, ele passou direto, né? Só que ele também levou um pouco de sorte, né? Que o jogador cabeceou, o goleiro defendeu e espalmou praticamente nos pés aí do Luan Silva. Muito bem. Vamos aqui pro lance da equipe do Atlético. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Agora sim. Vamos lá. Cruzamento lá pra grande área. Corte de cabeça. Sobrou aqui. O chute. Nossa. O chute passou com perigo, hein? Parecia que o chute ia ser fraquinho, hein? Mas
acabou realmente levando perigo, hein? Esses chutes assim, né? Por mais que seja fraco, né? Mas realmente é complicado aqui pro goleiro pegar, né? Normalmente o lance, ó. Chute aí. Rasteirinho no canto. Quase que a equipe do Atlético fazer o gol de empate. Olha só. Novamente sorte da equipe do Amazonas. E novamente falha do setor defensivo. Novamente, ó. Ó, passa aqui lá pra ponta direita, ó. Olha só. Cara, é engraçado como que os jogadores da equipe da Amazonas deixam, né? Os jogadores aí dos times adversários livre e leve e solto, né? Não tem uma marcação, não tem um posicionamento legal, né? Defensivamente a equipe do Amazonas. Novamente aí eu passo aqui pra ponta direita, ó. Cruzamento lá pra grande área. Ó. Tem um monte de jogador da equipe do Amazonas dentro da grande área, mas ninguém sabe, marca ninguém. Isso é complicado, né? Chute que acabou explodindo aí na marcação. O chute foi bonito, né? Só faltou colocar um pouquinho mais de força, né? E aí foi o final aí da partida, que terminou com 1 para a equipe do Amazonas, 0 para a equipe do Atlético. Então o Amazonas venceu a equipe do Atlético por 1-0. E vamos lá, pessoal. É o seguinte, né? Como falei, né, lá no início, vitória importante, tá bom? Vitória que deu um alívio aí para a equipe do Amazonas, mas ainda é uma situação complicada. Porque assim, o Amazonas precisa de uma sequência de vitórias para poder sair da situação que está, né? Mas assim, pelo menos já está começando a fazer o seu dever de casa, que é justamente vencer as partidas que é em seu território, né? Para poder assim somar pontos dentro de casa, tá bom? Então vitória dentro de casa é o dever de casa, beleza? Agora, o Amazonas vai ter que buscar também pontos fora de casa, nem que seja um ponto apenas, né? Empatar fora de casa é um bom negócio. Se vencer, melhor ainda. Mas assim, falando sobre a partida em si, o primeiro tempo foi bem morno, teve algumas chances aí da equipe do Amazonas, mas, sabe, não teve efetividade nas finalizações, mas por cabeçadas, né, e chute de fora da área. E o Atlético no começo até que tentou pressionar, mas também sem criatividade. O segundo tempo que foi mais movimentado, né, em que o Amazonas foi para cima, fez o gol, mas novamente cometeu aquele mesmo erro que vinha cometendo, né, nos jogos passados, né, que é justamente fazer o gol e recuar. Deu posse de bola para a equipe do Atlético, que criou algumas oportunidades, mas também não foi efetivo nas suas finalizações. Mas mesmo assim, né, o Amazonas passou por alguns momentos bem complicados, né, por conta de erros defensivos. Você viram aí que teve alguns momentos que foi pura sorte da equipe do Amazonas não sofrer os gols. Porque teve aquele lance, né, de cruzamento lá para a grande área, em que 2 jogadores acabaram falhando, né? 2 passaram direto da bola, né? Acabou furando o chute. Ou então o carrinho, né? Em tentativa de tentar desviar pro gol. Então, e também outro lance, né? Que também teve aí, que teve a cabeçada, que foi praticamente no meio do gol. E o goleiro fez a defesa de forma fácil. Mas assim, o Amazonas teve muita sorte nessa partida. Essa é a verdade. Porque foram muitos erros aí como pode ser? Muitos erros defensivos. Entendeu? Então, o Amazonas errou demais defensivamente. Então, falta ajustar isso, né? Falta realmente ajustar a defesa, porque o Amazonas, sabe, falha muito defensivamente. Você vê que tem ali, então você vê ali que tem falhas de marcação bizarra por parte da equipe do Amazonas, que não pode acontecer, né? Você vê em alguns momentos que tem um monte de jogador dentro da grande área, mas ninguém marca ninguém. Deixa o jogador livre, leve, solto, e o jogador, por muitas vezes, faz o gol, né? Muitos dos gols da equipe contra o Amazonas, né, no caso, são por erros de marcação, sabe? E é bizarro como um jogador, com apenas um toque, já deixa um jogador ali mano a mano com o goleiro da equipe do Amazonas, sabe? E os caras ficam ali meio que perdidos ali na zaga. Então é complicado demais. Então tem que ajeitar isso. Tem que procurar posicionar melhor os jogadores defensivamente. Porque isso aí é o grande, sabe,
erro do Amazonas na temporada. Não só na temporada, né? Já faz algum tempo aí que o Amazonas vem cometendo esses erros. Agora, ofensivamente, você vê que o Amazonas já está ali bem melhor do que era antes, né? Porque antes era uma equipe que pouco criava, né? Agora você já vê jogadas aí já bem elaboradas por parte da equipe do Amazonas. E isso é muito bom, né? Porque é aquela coisa, quem acompanha aqui o modo carreira aqui no canal, sabe muito bem que a gente também sofre bastante pressão dos times adversários. Então, para poder a gente conseguir a vitória, a gente tem que, sabe, ir bem na defesa, mas também quando a gente tem oportunidade, a gente tem que ser fatal, mortal. Um lance de contra-ataque tem que aproveitar e fazer o gol. Então, é dessa forma. O Amazonas, quando está sendo muito pressionado, então tem que ser fatal nos contra-ataques. Pegar e fazer o gol, ser efetivo, para poder assim conseguir as vitórias. Porque em muitos momentos, o Amazonas não vai ser dominante na partida. Vai ser dominado. Então, é por isso que é importante ter ali o setor ofensivo bem, né? E, pelo que eu estou vendo aí, o Amazonas ofensivamente está bem. Isso eu venho falando até nas derrotas, né? Que ofensivamente o Amazonas está bem, mas defensivamente ainda tem muita coisa a se ajustar. E precisa ser ajustado o quanto antes. Então, assim, só para encerrar aqui. Foi uma vitória importante, a qual o Amazonas não saiu ainda da zona do rebaixamento, está com 10 pontos ali. Mas mesmo assim, cara, é uma vitória que, sabe, já deixa o torcedor mais aliviado, né? Porque o Amazonas vinha numa sequência bastante ruim. Então, é uma vitória para poder dar moral. Então, assim, como falei, é fazer o dever de casa e tentar buscar pontos fora de casa. Porque o Amazonas vai ter oportunidade até de vencer partidas fora de casa. Mas só que tem que aproveitar. Não pode bobear mais. Porque se bobear, aí, filho, aí vai ser complicado e a Amazonas pode até brigar para não cair, né? Como tá brigando, né? A grande questão é não cair, né? Porque a nossa luta, né? Como eu falei isso há alguns vídeos atrás, é lutar para não cair. Essa é a nossa luta atualmente. Não adianta a gente ficar se enganando, se iludindo com uma vitória, dizendo que o Amazonas vai brigar por algo maior. Não vai. É lutar para não cair. E se conseguir, já está de ótimo tamanho. Tá bom? Então é pegar, se manter para o ano que vem, né? Tentar montar uma equipe decente que possa aí ser competitiva. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui, deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!